Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado por Ele. Somente Ele em nossas vidas para termos uma vida plena, uma vida livre. Gente, a notícia que eu venho trazer hoje é extremamente importante e interessante, porque ela traz um relatório francês, um país que é sempre mais voltado à esquerda, mas que atualmente a direita vem tomando algum crescimento lá dentro. Eles fizeram um relatório falando sobre o golpe geopolítico que a China está dando e desestabilizando adversários. Por isso é tão importante nós ficarmos atentos, pessoal. É importantíssimo. Eu tenho vídeos falando aqui do exército de 50 centavos da China, onde eles pagam por postagem das pessoas, pessoas selecionadas por eles, para fazer postagens a favor do governo para controlar a situação. O relatório da Escola Militar Francesa traz novas informações sobre os exércitos cibernéticos da China, que eles usam para desestabilizar os países. Eu vou colocar aqui na tela, peço um pouquinho de paciência, provavelmente seja um pouquinho longo o vídeo, mas vale a pena, tá? Vamos lá. Primeiro aqui. Relatório denuncia golpe geopolítico da China para desestabilizar adversários. É o que diz o documento do Instituto de Pesquisa Estratégica da Escola Militar da França. A China está espalhando sua influência no mundo por todos os meios, incluindo a desinformação. É o que afirma o relatório de 650 páginas do Instituto de Pesquisas Estratégicas Militar da França, o IRSEM. Tá aqui, ó. O relatório você pode pegar aqui nesse site, certo? O texto afirma que todos os golpes são permitidos para que os chineses sejam a primeira potência mundial. Geopoliticamente, Pequim não mede esforços para desestabilizar os adversários. Segundo o relatório, as autoridades chinesas possuem um exército de desinformadores, cujo quartel-general está localizado na base 311 do Exército Popular, tá? Tem um link aqui, você pode clicar e ver. Esta base se encontra em Fuzhou, sul do país, e realiza operações de influência através de rádios, editoras e universidades. O documento revela números preocupantes. 2 milhões de chineses, vejam só, eu não estou falando de 2, de 20, de 2 mil, de 200 mil, estou falando de 2 milhões de chineses que recebem em tempo integral. Eles ganham para trabalhar o dia inteiro para veicular propaganda do regime do Partido Comunista Chinês. E 20 milhões atuariam em meio período. Estamos falando de 22 milhões de pessoas. Vejam só, 22 milhões de pessoas recebendo para fazer propaganda do regime. Para sobrecarregar as redes e criar falsos movimentos espontâneos, tá? Como nós vemos aí, hashtags totalmente estranhas sendo subidas a todo momento aí, levantadas por pessoas que muitas vezes nem sabemos quem é, tá? Perfis fakes. Tá aí, uma das explicações. França. A França não é poupada pelas manobras de desestabilização chinesas. O relatório do IRSEM aponta o dedo para a editora La Route de la Soie, ou A Rota da Seda, e seu jornal Dialogue Chine-France, tá? Diálogo China-França, publicado por uma organização ligada ao Partido Comunista Chinês. O think tank The Bridge Tank, que organiza eventos financiados pela Embaixada da China, a Fundação Prospectiva e Inovação, presidida por Jean-Pierre Raffarin, e o think tank IRIS, Instituto de Relações Internacionais Estratégicas, que em determinados eventos específicos daria lugar de destaque a posições de Pequim. Mas a França não é um alvo prioritário da China, segundo o relatório.
com exceção da Nova Caledônia, onde as redes chinesas apoiam movimentos de independência com a esperança de reunir o território com a zona de influência da China no Pacífico e, ao mesmo tempo, capturar seus recursos de níquel, tá? Suécia é o alvo número 1 na Europa. E nós vemos aí, eu vi recentemente o embaixador da China na Suécia atacando claramente o governo e o povo sueco. É algo claro que eles estão fazendo. Eles deixaram aquela aura de educação, olha, licença. Não, eles agora são agressivos, eles utilizam tons agressivos para lidar com os seus adversários. Ao invés de uma concorrência saudável no mercado, eles querem agredir os adversários. E para isso estão usando os embaixadores. Veja o exemplo do embaixador da China aqui no Brasil. E o que ele tem feito, como ele tem agido, o que ele tem falado. É só você analisar que você vai entender que o relatório traz 100% de certeza aí do que eles fazem, tá? Em sua vizinhança imediata, a China tem como alvo primeiro Taiwan, e isso nós sabemos. Com várias operações de desinformação, mas também tem dois alvos mais distantes. Canadá, que vem tendo aí desavenças e até tem empresários chineses presos lá por espionagem, tá? E Suécia, sendo o último país seu alvo prioritário na Europa. A China está interessada nele por vários motivos. Sua posição geográfica, porta de entrada para o Ártico e a Europa. Sendo o último país, me perdi, desculpem. Sua posição geográfica e seus setores de tecnologia de ponta, sua imagem de país modelo, portanto, é um cavalo de Troia. Mas Pequim mudou sua estratégia recentemente, da sedução para a agressão. Em particular, ao organizar toda uma operação de desinformação sobre um alegado caso de turistas chineses alegadamente agredidos pela polícia sueca. Trata-se de desestabilizar o modelo ao tentar convencer o público chinês da violência do sistema europeu. Com que eles estão fazendo isso? Para se resguardar, porque eles querem manter o domínio dentro do seu território. Então eles mostram, olha, tá vendo como os europeus são violentos, agrediram turistas chineses, quando todos sabem no mundo todo que é uma mentira. Mas, como os chineses têm a internet controlada, vão ver apenas o que o partido quer, tá? E o partido quer que eles vejam que os europeus são violentos. Logo a Suécia, que é um país totalmente pacífico. As estranhas construções chinesas na África. O relatório observa que nos últimos 50 anos, as empresas chinesas construíram ou reformaram 186 edifícios governamentais na África, incluindo Namíbia, Angola, Gana e Uganda. Incluídos no lote estão 24 palácios presidenciais ou de primeiro-ministros. Além disso, há a criação de 14 redes de telecomunicação governamentais sensíveis e o equipamento de TI de 35 governos africanos. Tudo construído a cada vez por empresas ligadas ao poder do Partido Comunista Chinês. Esta situação levanta questões, pois as revelações em 2018 mostraram que a sede da União Africana em Addis Abeba, que é na África, tá? Também construída pelos chineses, tenha sido crivada de microfones e computadores equipados com sistemas espiões. Addis Abeba, se eu não estou enganado, salvo o engano aí, é a capital da Etiópia, tá? Agressiva, mas nem sempre eficaz. Os autores do relatório, e eu concordo com o que eu vou ler aqui, eu concordo com eles. Os autores do relatório, Paul Charon e Jean-Baptiste Wilmer, enfatizam que essa estratégia chinesa total costuma ser ineficaz ou mesmo contraproducente. A escolha da China nos últimos anos tem sido a agressividade.
mais temida do que seduzida. A consequência é uma degradação duradoura de sua imagem no exterior, e nós temos, nesse momento, um crescimento muito grande de um sentimento anti-China no mundo inteiro. Não é um fenômeno no Brasil, tá? No mundo inteiro temos esse fenômeno, o sentimento anti-China, principalmente depois da pandemia. Mas seu objetivo prioritário está em outro lugar, que é controlar a situação dentro do país. Por quê? O que eles escondem de você? A China não divulga, mas todos os anos tem cerca de 90 mil protestos contra o governo dentro da China. E Pequim abafa isso, controla isso, usa da violência para reprimir isso. Eles escondem, não deixam a grande mídia divulgar. Por quê? Em grande parte do mundo, eles têm patrocinado a grande mídia. Muitos jornais que já deveriam ter falido, que já não teriam mais condições, são bancados pelo Partido Comunista Chinês no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, mas é no mundo todo. E com isso eles fazem a propaganda pró-China no mundo inteiro. E abafam esses casos. 90 mil protestos em um ano é protesto para danar. Claro que não são protestos gigantescos, mas são protestos locais, em diversos locais diferentes, em toda a extensão do país. E isso é abafado. Por isso que eles estão utilizando dessa tática. 22 milhões de pessoas trabalhando diuturnamente para causar aí uma lavagem cerebral na população que não tem acesso à informação de outros países. São poucos. Afinal, a internet é controlada lá na China. Por isso é tão importante a nossa liberdade. Por isso é tão importante que o controle seja feito por nós mesmos. Se algo é mentiroso, eu vou saber. Eu sei ler, eu sei entender. Eles estão querendo fazer o que? Olha, vamos controlar a informação porque o povo não sabe o que está lendo. O povo cai em fake news. Pode cair por algum momento, mas a verdade sempre vem à tona. E isso não pode ser motivo de uma censura prévia, de censurar as pessoas, de calar as pessoas, tá? Isso que nós temos que ficar de olho, principalmente aqui no Brasil. Tomar muito cuidado. É só ver o que o embaixador chinês está fazendo no Brasil, o rebuliço que ele está causando, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima.